E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz, professor de Legislação Empresarial. O nosso assunto de hoje é sobre os pré-requisitos para ser empresário. Ou melhor, as condições para ser empresário. O empresário, para que ele exerça sua função empresarial, ele necessariamente precisa cumprir alguns pré-requisitos. Dentre eles, ele tem que ter a capacidade para ser empresário. Nossa, professor, como assim uma pessoa ter que ter a capacidade para ser empresário? A capacidade que eu estou falando, pessoal, não seria a capacidade técnica, o conhecimento, ou então as competências da pessoa. Não, eu estou falando da capacidade civil que uma pessoa pode ter. Essa pessoa, ela tem a capacidade civil quando ela consegue executar todos os atos da vida civil, como, por exemplo, assinar um contrato, abrir uma conta bancária. Isso é a capacidade civil da pessoa. Vocês sabem que uma pessoa que é menor de 16 anos, ela não consegue abrir uma conta no banco, ela não consegue firmar um contrato, assinar um contrato, ela não consegue casar. Então, isso torna a pessoa capaz. Uma pessoa capaz, civilmente, ela vai conseguir casar, ela vai conseguir, de repente, assinar um contrato de trabalho, um contrato, digamos, um contrato comercial, um contrato de compra e venda, entre outros. Notem que nada impede que esse empresário ele possa ser uma pessoa menor de 18 anos. Pode, professor? Pode. Só que, para que isso aconteça, é exigível, por exemplo, que esse menor de 18 anos ele seja emancipado. Já ouviram falar do termo emancipado? Uma pessoa que tem 18 anos e que seja maior de 16 e menor de 18, essa pessoa, quando ela é independente, quando ela tem uma renda própria, ela trabalha e estuda e consegue fazer as atividades dela do dia a dia, ela consegue pagar as contas dela, às vezes até pagar o aluguel, o alimento que ela, digamos que ela precisa, como por exemplo a cesta básica. Então, quando uma pessoa se autossustenta, ela consegue a capacidade civil. Só que, para que isso aconteça, esse menor de 18 anos, maior de 16, ele vai precisar ser emancipado. Essa emancipação nada mais é do que uma autorização para que esse menor de 18 anos, maior de 16 anos, para que ele possa exercer os atos da vida civil, como, por exemplo, assinar um contrato, firmar um casamento, ou então, de repente, participar de uma sociedade empresária. Tudo isso pode acontecer quando esse menor de 18 anos ele é emancipado. Então, essa emancipação, que é um documento, vocês sabem que isso dá uma capacidade civil plena para que ele possa executar os atos. Quando eu falo em capacidade que o empresário tem que ter, essa capacidade significa que seja essa disposição de poder executar qualquer tarefa da vida jurídica, qualquer atividade jurídica conforme o Código Civil, ok? Outra condição para ser empresário é necessariamente o registro. Vocês verificaram nas aulas passadas que é muito importante que esse empresário ele faça os respectivos registros. Lembrando, pessoal, que aqui eu estou falando da condição para ser empresário. Eu estou falando de um empresário individual. Porque, por exemplo, eu, individualmente, eu posso, digamos que, executar uma atividade empresarial.
Então, eu posso ser considerado empresário individual, diferente da sociedade empresarial. Vocês viram, na sociedade empresarial, teoricamente, precisa de ter várias pessoas para ser sócio, porque quando eu falo em sociedade, eu estou falando aí de pessoas. E essas pessoas, elas se unem para fazer uma sociedade empresária. Mas aqui, o que eu estou falando é pontualmente do empresário individual, ok? E esse empresário individual, ele necessariamente também precisa fazer o registro. Ele precisa fazer o seu registro na junta comercial. E é muito importante para que cumpra aí as condições de empresário. O empresário, quando ele vai fazer o seu requerimento, quando ele vai fazer sua inscrição na junta comercial, ele vai precisar levantar alguns dados. Então, ele tem que ter aí o CPF, ele tem que ter um comprovante de residência, tem que demonstrar aí o seu estado civil, que é muito importante na hora do registro. Então, eu preciso saber se esse empresário, ele é casado ou solteiro, eu preciso saber o estado civil e preciso dos documentos que comprovem. Se ele for casado, ele precisa da certidão de casamento. Caso não seja casado, ele vai precisar aí da certidão de nascimento. Eu preciso também identificar a firma desse empresário. A firma nada mais é do que o nome empresarial. Então, o nome do empresário individual. Por exemplo, eu sou Luiz. Então, se de repente eu me transformo em empresário, então vou ser Luiz Comércio de Doces. Então, seria a firma, ela nada mais é do que o nome do empresário, que pode ser acrescentado aí, por exemplo, do objeto social. O objeto social seria como, por exemplo, comércio de doces. Isso é um objeto. O capital. Eu preciso colocar um valor para o capital dessa empresa. Então, o capital nada mais é do que um valor, um acréscimo patrimonial. Por exemplo, eu posso colocar na minha, digamos que, no meu registro empresarial, que eu vou colocar de capital na empresa, vou investir nessa empresa R$10.000. Então, eu posso colocar isso na junta comercial, que eu vou investir em minha empresa o valor de R$10.000, como eu falei. Eu tenho que identificar também o objeto empresarial, por exemplo, se é um comércio, se é um hotel, se é um hospital, se é assistência à saúde ou assistência educacional, é o objeto da empresa. Uma outra questão é a sede dessa empresa. Então, eu tenho que identificar qual é o local em que eu vou executar essa atividade. Se de repente eu, empresário, eu tiver um ponto virtual, mesmo assim eu vou precisar de um endereço e de preferência que seja o meu endereço que não seja comercial, porque nesse caso, quando eu tenho um ponto do negócio virtual, então significa que, teoricamente, o meu endereço é virtual. Só que eu preciso manifestar o meu endereço de onde eu, pessoa física, onde eu moro, ok? Qualquer alteração que eu fizer, eu tenho que registrar essas alterações na junta comercial. Então, se de repente eu fizer alteração do meu estado civil, do meu estado de solteiro, de repente eu me caso, eu sou solteiro e aí eu me caso. Nesse caso, eu tenho que alterar o meu estado civil. Tudo isso eu tenho que registrar lá na junta comercial. Se de repente eu mudo o objeto da minha empresa, se de repente eu trabalho com comércio, aí de repente eu quero mudar para a rede hoteleira, eu quero me transformar
em uma, digamos, uma rede de hotéis ou qualquer outro segmento, eu tenho que fazer essas modificações e averbar na junta comercial. Quando eu faço também as transformações, eu preciso fazer o registro na junta comercial. Como assim transformação, professor? Transformação é quando esse empresário, de repente, ele quer se tornar uma sociedade empresarial. Então, notem que eu, empresário individual, eu quero me transformar em uma sociedade, eu quero participar de uma sociedade empresarial. Aí, nesse caso, eu também tenho que fazer o registro na junta comercial. Quando eu vou abrir uma filial, nesse caso, também eu preciso fazer esse registro. Então, se de repente eu tenho uma empresa aqui em São Paulo, daí eu quero uma filial no Rio de Janeiro. Nesse caso, eu tenho que fazer o registro dessa filial no Rio de Janeiro, além de fazer a averbação na junta comercial daqui do estado de São Paulo. Então é muito importante qualquer alteração, pessoal, qualquer alteração empresarial, eu faça os respectivos registros. Agora, sobre a sociedade empresarial. Vocês verificaram os pré-requisitos para ser empresário individual. Também existem os requisitos que são chamados de elementos para que eu forme uma sociedade empresarial. Lembrando que, na primeira ocasião, eu falei do empresário individual, que ele executa sozinho sua atividade. Aqui, na sociedade, não. Ele vai se juntar com outros sócios para formar essa sociedade empresarial. E para que isso aconteça também é necessário a capacidade dos sócios. Então, os sócios, eles têm que ser capazes, civilmente, para poder formalizar os contratos, fazer o contrato social, assinar, fazer os negócios. O objeto dessa sociedade empresária tem que ser um objeto lícito. Então, eu não posso tornar um objeto ilícito. Como assim, professor? Como assim, por exemplo, digamos que jogo do bicho. Eu não posso fazer uma sociedade empresarial, não posso formalizar, registrar na junta comercial uma sociedade empresarial jogo do bicho. Por quê? A atividade é ilícita, não pode. Então, já que a atividade é ilícita, então eu não posso fazer o registro na junta comercial, ok? A forma é o tipo de sociedade, que isso vocês vão verificar com o decorrer da disciplina. Então, eu vou apresentar para vocês algumas sociedades, alguns tipos de sociedades empresariais. E o registro também é obrigatório como elemento na formação dessa sociedade empresária. Então, pessoal, recapitulando, falamos aí sobre o empresário individual e a sociedade empresarial, a sociedade empresária. Ambos têm pré-requisitos, ambos têm elementos para que se forme essa sociedade empresária ou então para que haja o registro desse empresário individual. Então, um objetivo em comum, ou melhor, um elemento em comum entre ambos é que eles tenham a capacidade civil, como eu expliquei a vocês. Então, é muito importante se atentar a esses detalhes para a formação tanto do empresário individual quanto o empresário. Então, existe o empresário individual e a sociedade empresária, que é um grupo aí de sócios. Pode ser uma sociedade formada por 2 pessoas, 3 ou até mais. Lembrando, pessoal,
que a lei ela trouxe a figura da sociedade unipessoal. Sociedade unipessoal vai ser uma sociedade em que só haverá uma única pessoa, um único sócio. Então, agradeço a vocês, obrigado e até a próxima.